Fala galera, beleza? Falei que eu ia fazer um vídeo para falar um pouco de natação, né? Até porque a última vez que eu havia nadado foi há 10 anos atrás, na extinta Academia Agon. Ela existe, mas é um outro proprietário, é uma outra empresa que coordena lá, naquela piscina. Há 10 anos atrás, então eu fiquei 10 anos sem nadar, sem entrar na água. E eu juro que eu não imaginei que eu fosse sentir tanto prazer em voltar para a natação, porque quem me conhece sabe que a natação foi o meu esporte de origem. Eu nadei até os 21 anos, quase 22 anos, desde molequinho. Foi o que eu fiz de melhor na minha vida. Aí depois eu fui fazer outras coisas na minha vida, depois entrei pro triatlon, aí voltei a nadar durante a época do triatlon. Mas na educação física eu trabalhei muito mais com bicicleta. Então acabei, e treinamento, né? Então acabei me afastando das piscinas. Até por um pouco de cansaço também, né? Muito azulejo que a gente contou durante a vida inteira. E eu retornei recentemente, lá no Vasco, um clube que me acolheu na minha segunda fase de atleta, quando eu comecei a fazer triatlon. Eu fui nadador de Saldanha da Gama a vida inteira. E aí quando eu voltei para fazer triatlon, foi lá no Vasco que eu fui nadar, e depois acabei me tornando funcionário do Vasco. E agora sou cliente do clube e nado lá. E eu falei que eu vinha falar um pouquinho sobre a natação, né, sobre as coisas que a gente vê, da dificuldade que as pessoas têm depois de adulto para aprender a nadar corretamente, né? As pessoas, como a gente fala sempre no spinning, sobe na bike, começa a pedalar, você já está fazendo spinning. O resto tudo é aperfeiçoamento, é entendimento do que é, né, do que é a modalidade. E a natação é igual. Só que me parece que as pessoas, muito mais do que há 10 anos atrás, as pessoas têm uma urgência. Talvez porque a gente consiga identificar na piscina dois grupos distintos, né? As pessoas que buscam a natação para qualidade de vida, para manutenção da qualidade de vida, que é o que eu tenho feito hoje. Eu não tenho nenhum interesse, nenhuma vontade e nenhum objetivo de voltar às competições, de voltar às travessias, de voltar a ser competitivo, bater braço com os outros, nenhuma vontade. A minha vontade hoje é de ir na piscina e nadar, né? Então eu identifico esse grupo de pessoas que buscam a natação para qualidade de vida. E um outro grupo mais ligado ao triatlon, de pessoas que buscam o triatlon, que buscam a natação para desenvolver a natação para o triatlon, né? Só que existe uma particularidade, que é o adulto, quando deseja fazer triatlon, invariavelmente ele não sabe nadar, né? Ele não é uma pessoa que veio da natação. Existe, evidentemente, casos, como aconteceu comigo, de pessoas que nadaram a vida inteira, de depois, numa segunda fase esportiva da vida, buscam o triatlon e já tem uma habilidade com a natação, porque aprender a nadar e desenvolver técnica e habilidade de nadar corretamente quando se é jovem é muito mais fácil do que quando é um adulto cheio de vícios, cheio de manias, cheio de desejos, essa coisa toda, né? E é muito difícil a gente o convencer dos caminhos que tem que ser percorridos para que a natação dele seja um pouco melhor, né? Então, invariavelmente, o que a gente vê são pessoas hoje na piscina. Por exemplo, eu treino num lugar que é treinamento. O treinador coloca o treino lá para as pessoas fazerem o treinamento. Mas a galera que é triatleta, eles têm muita necessidade de usar palmar, de usar pé de pato, que são equipamentos que desenvolvem maior velocidade durante o nado e, consequentemente, dão a sensação, quando você consegue nadar maior metragem diariamente, dão a sensação de que você está conseguindo nadar melhor, né?
Então, é muito comum a gente ver nas piscinas triatletas nadando com pé de pato e palmar. E o que é pior, nadando errado, né? A gente não pode falar nadando errado, né? O cara tá lá nadando, tá conseguindo desenvolver o treino dele, tá nadando. Errado não é a palavra certa, mas assim, tá nadando de uma forma que ele poderia ser muito melhor se ele acreditasse que o que vai fazer lá na frente ele se tornar um nadador melhor é ele investir em técnica e habilidade. É ele investir em exercícios adequados para que ele aprenda a desenvolver a natação de forma correta. Por exemplo, eu sempre escutei de um treinador meu, amigo até hoje, e poucas pessoas que trabalham com a natação falam isso, mas é uma coisa básica de se falar para as pessoas. O nadador não roda o braço, o nadador roda o ombro. Isso daí é parte fundamental de você entender que quem roda é o ombro, não é o braço. Segundo, e talvez até mais importante do que esse que eu falei, quanto mais solto o teu corpo estiver na água, mais rápido você vai ser na água. Estar solto dentro da água não significa que se você seja uma pessoa dura, que você não tenha flexibilidade, você não consiga ser solto dentro da água. Eu, por exemplo, não tenho flexibilidade nenhuma. Eu não conseguia, quando eu era magro, chegar nos meus pés abaixando sem flexionar o joelho. Imaginem hoje que eu estou gordo, né? Então não tem a ver com flexibilidade, tem a ver com leveza, você deixar o teu corpo flutuar em cima da água, você interagir o teu corpo com a água. Muitas vezes as pessoas têm um medo da água, medo de estar naquele ambiente, e elas são pessoas rígidas. Você percebe que elas têm uma dificuldade de maleabilidade no corpo, de movimentar o corpo para um lado e para o outro. Terceiro, fazer os exercícios bilaterais, fazer os exercícios assimétricos de nado, nadar com um único braço com a pegada dupla que a gente chama, nadar com elevação do cotovelo. Mas para tudo isso você tem que ter a região do core, a região abdominal, a região onde você equilibra a força do corpo muito forte. Você tem que bater muita perna. Então, são coisas básicas que se o teu treinador não te ensinar, você nunca vai melhorar o teu nado. E aí eu te falo mais. Quando você quer melhorar na musculação, quando você quer fazer um treino mais específico, desenvolver um pouco mais o teu corpo, você contrata um personal. E aí não é todo treinador que tem tempo dentro do horário dele de trabalho, de ficar específico, né? Ficar isolado para apenas uma pessoa para ensinar a ela técnicas. Ele não consegue, não vai conseguir. Você vai precisar ter alguém para desenvolver o teu nado. E aí eu te digo uma coisa que eu vejo muito aqui em Santos. As pessoas, por falta de opções ou por não querer investir um pouco mais, não querer gastar um pouco mais de dinheiro, aprendem a natação com quem não sabe nadar, com quem não sabe ensinar, com quem cria fatos inexistentes dentro da natação. A pessoa, por exemplo, o pé de pato e o palmar são equipamentos muito bons para se treinar dentro da técnica e dentro da habilidade de nadar. Mas para quem não sabe nadar corretamente, eles só mascaram um problema. Porque você vai se sentir nadando rápido, você vai fazer uma metragem dentro daquela hora normalmente de treino que você faz. E você vai sair com a falsa sensação de que você treinou bem, porque você fez uma metragem bacana, mas você não cresceu.
E aí quando você, depois de adulto, desenvolve habilidades dentro da piscina, com exercícios, com técnicas, né? Com coisas que a natação ensinou para quem veio desde lá de pequenininho na natação e se aplicou a estudar a educação física e aprender, né, profundamente como é a natação para ensinar, não esses embusteiros que tem por aí, que gostam de nadar, principalmente em mar, e acham que vão te ensinar as coisas sem ter capacidade para te ensinar, né, a nadar corretamente, né? Eles talvez te tirem o medo de uma piscina profunda, talvez eles te tirem o medo do mar, principalmente. Mas se você não tiver alguém que te ensine corretamente as técnicas, você vai ficar sempre batendo naquele martelinho do tempo e da necessidade de nadar muito e nunca vai sair do lugar. Nunca vai sair do lugar. E talvez se você investisse um pouco para aprender a nadar corretamente, lá na frente, talvez você ganhasse não em muito tempo, porque o adulto não consegue ganhar muita velocidade se ele já não vem da natação de pequeno, mas ele consegue economizar muita energia no nado. Ele consegue nadar muita metragem a mais quando ele desenvolve a técnica na piscina. Mas isso você tem que ter em mente. Estar ao lado das pessoas corretas, que vão te ensinar as técnicas corretas, num horário que seja possível, que seja negociado com o teu treinador ou com alguém que você contrate para te treinar especificamente para você aprender as técnicas, e não é de um dia para o outro, não é que nem a musculação, que em 6 meses você está rígido, você está forte, você mudou o teu corpo. A natação é um esporte de bastante dedicação, né? Um esporte difícil de se aprender. Enfim, se você deseja nadar melhor, você precisa investir em técnica e habilidade de nado. E aí, normalmente, depois de adultos, que nem nós, não existe a necessidade de nadar o borboleta, não existe a necessidade de nadar o peito, talvez um costas, que seja um segundo nado fácil de se aprender, mas você precisa ter as habilidades para nadar melhor, com o cotovelo elevado, com a saída da braçada, porque quando o teu braço vai entrar na água, ele só vai conseguir ir até a frente se o teu braço de trás estiver muito lá atrás. Senão você fica com aquele braço curtinho aqui, sabe aquele braço que entra aqui, você nunca consegue esticar o braço na frente do teu corpo aqui, lá na frente, você nunca consegue pôr o braço, você nunca consegue levantar o cotovelo e passar ele rente ao teu corpo, porque você roda o braço, você não roda o cotovelo, e aí você deambula o teu corpo para um lado e para o outro. E aí sabe por que você deambula o teu corpo para um lado e para o outro? Porque você abre o braço para fazer a rotação, você não roda o cotovelo, então você não deixa o teu corpo estável, porque é o braço que tem que rodar para o teu corpo estar. Agora, quando você roda o braço, o teu corpo deambula para um lado e para o outro. E você não usa a perna, o batimento de perna, para fazer o equilíbrio do teu corpo em cima da água. São coisas básicas que você tem que aprender. Nas primeiras aulas, negociar com o teu professor, ou alguém que possa te ensinar de fato a natação, se você deseja ser um nadador melhor. Você vai ser um Michael Phelps? Nunca. Você vai ser um César Cielo? Nunca. Mas você pode ser um bom nadador. Você pode ser uma pessoa que depois de 6 meses se esmerando em treinar técnica e habilidade dentro da piscina, você possa ser uma pessoa que você vai aparecer numa competição, as pessoas vão falar, nossa, hein? Você melhorou muito. Se não, você vai ser sempre aquela pessoa dedicada, aquela pessoa apaixonada pela natação, aquela pessoa que superou os limites do medo, que superou as limitações do teu corpo, mas nunca vai ter uma natação digna de aplauso. Você vai ser sempre aplaudido pelos seus esforços, mas nunca pela qualidade do teu nado. E eu não estou criticando, não. Eu estou falando muito pelo contrário. Eu acho muito legal todo mundo que por algum motivo, depois de adulto, busca a natação. Porque a natação, de fato, ela é um esporte absolutamente difícil de se praticar. Muito difícil de se praticar.
Então eu tiro o meu chapéu para todas as pessoas, mas talvez você esteja errando em acreditar que usar equipamentos como palmar e pé de pato o tempo inteiro para nadar, em vez de nadar 1.700, 1.600 metros, 2.000 metros num dia, você quer nadar 2.800, você quer nadar 3.000 com séries mais fortes, e aí você se atrapalha todo para nadar, mas você está nadando mais rápido, porque você está usando equipamentos de propulsão do nado, né? Você não está usando o teu próprio braço, a tua própria perna para fazer a propulsão do nado e desenvolver a habilidade. Se você ver os meus vídeos, eu só uso o palmar. Eu só uso o palmar porque eu sou uma pessoa que tenho a técnica apurada. Apurei isso durante mais de 30 anos de natação. Então eu nado bilateral, eu nado com técnica, com rotação de cotovelo, com rotação do ombro, né? Em vez de fazer a rotação de braços, eu trabalho o batimento de perna. É diferente de quem está querendo aprender a nadar melhor. Então dá uma investida no lugar onde você treina, conversa com o treinador, busca o teu treinador, busca saber o histórico dele, o que ele foi na natação, né? O que ele tem de conhecimento de natação para te melhorar o teu nado, não a tua velocidade de nado. Porque quando você melhora a tua velocidade de nado às custas de fazer muita força, você já sai exaurido de dentro d'água. Quando você é um triatleta, você já sai exaurido dentro d'água e você vai sofrer o resto da prova. Quando você nada uma maratona aquática, invariavelmente, se você não tiver pessoas competitivas na tua categoria, se tiverem pessoas competitivas, você vai ser sempre um rabogésimo, né? Nas competições locais, talvez você sobressaia, porque não tem pessoas que nadem na tua categoria. Mas se você realmente quiser dar um show de natação, invista na técnica, invista nas habilidades de se nadar leve e solto dentro d'água, com muito trabalho de parede, né, de core, de abdominal, parede abdominal, muita força, usar muita técnica. E é isso. Não esqueça principalmente, faça a rotação do teu ombro. Não rode o braço para nadar, rode o ombro. Faça a rotação de ombro. Você sempre vai nos meus vídeos que você vai ver como o meu cotovelo é alto, porque é o meu ombro que roda, sempre de forma suave, sempre de forma sem produzir marola no nado, sem produzir barulho no nado, tá bom? Quanto mais barulho você produz nadando, mais lento você é. Quanto mais barulho você produz batendo perna, menos propulsão você gera, porque a perna tem que trabalhar na linha da água para dentro, né? Se você empurrar o ar, você não sai do lugar, você tem que fazer movimento de perna dentro d'água e não fora. Quanto mais você vai fazer treino de batimento de perna e você faz aquele fora d'água, menos qualidade no trabalho você está realizando, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, chama a gente conversa. Vou dando outras dicas, já tem quase 20 minutos de vídeo aqui, era só um bate-papo. Valeu, tchau!